A missão New Horizons tem representado um desafio significativo na exploração espacial, sendo considerada uma das empreitadas mais complexas da história humana nesse campo. A sonda alcançou Plutão, proporcionando uma visão inédita da formação rochosa nos arredores do nosso sistema solar, a uma proximidade sem precedentes. Contudo, surge a indagação se não seríamos os pioneiros a testemunhar tal cena, uma vez que as descobertas da New Horizons têm instigado os cientistas a questionarem se Plutão é apenas uma rocha gélida e desprovida de vida, ou se há mais mistérios a serem desvendados neste planeta não. 8 anos após o sobrevoo, os dados coletados continuam a ser minuciosamente analisados pela equipe da missão, proporcionando novas e empolgantes descobertas que alteram a nossa perspectiva sobre o sistema solar. Surgem questões intrigantes, como a possibilidade de existir um oceano oculto de água líquida abaixo da superfície de Plutão. Além disso, indaga-se sobre a origem das dunas geladas que se estendem por todo o terreno do planeta. Explore esses fascinantes enigmas, descubra como o planeta não interage materialmente com seu vasto vizinho espacial e muito mais, enquanto o conduzimos em uma viagem única a Plutão, oferecendo uma visão nunca antes contemplada. A sonda New Horizons foi lançada em 19 de janeiro de 2006 com o propósito principal de estudar Plutão, anteriormente classificado como o planeta mais distante do nosso sistema solar. Naquela época, observar Plutão de forma detalhada não era viável, o que despertava grande curiosidade nos cientistas em relação à superfície do planeta não. Dado que Plutão está situado a uma considerável distância da Terra, a equipe da missão teve que engendrar estratégias engenhosas para acelerar a trajetória da sonda caso contrário, a sonda levaria um período extenso para atingir seu destino. Logo após o lançamento da Terra, em menos de 9 horas, a sonda New Horizons cruzou a órbita da Lua. Ao se aproximar de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, a espaçonave capturou imagens do gigante gasoso e suas luas. Durante a passagem por Io, pronunciado como Io, a sonda registrou o vulcão Tvastar em plena atividade, documentando uma erupção vulcânica que se estendeu por 320 quilômetros no espaço. Em 2007, a sonda encontrava-se a uma distância de 2,3 milhões de quilômetros de Júpiter e recebeu um significativo impulso da gravidade do gigante gasoso. Essa manobra hábil reduziu drasticamente o tempo de viagem até Plutão de 14 para apenas 9 anos. No entanto, ainda restava uma jornada prolongada de 8 anos. Para assegurar o bom funcionamento dos componentes eletrônicos da sonda, para preservar o estado adequado da sonda, os cientistas optaram por colocar a espaçonave em um estado de hibernação. Em certo ponto, quando a New Horizons estava a uma distância de aproximadamente 5 bilhões de quilômetros da Terra, a equipe da missão enfrentou desafios técnicos. Devido à grande distância do Sol, a sonda, com seus 450 kg, recebia pouca luz solar para gerar energia suficiente, resultando em dificuldades de comunicação. Essa situação se agravou à medida que a espaçonave continuava sua jornada, e quando se aproximou do planeta não, o sinal dela demorava cerca de 4,5 horas para chegar à Terra. Cerca de 4 meses antes de se aproximar de Plutão, as câmeras da sonda começaram a revelar características distintas do planeta não. A partir desse ponto, o nível de detalhes nas imagens da New Horizons aumentava semanalmente. Outro desafio durante a missão foi a descoberta das luas Kerberos e STYX, duas novas órbitas ao redor do planeta não. Isso indicava a possibilidade de haver mais rochas espaciais e poeira ao redor de Plutão do que se imaginava anteriormente. Os pesquisadores tiveram que encontrar maneiras de evitar potenciais problemas caso houvesse mais detritos próximos a Plutão. A equipe da missão tinha duas opções de suporte: utilizar a antena como um escudo contra partículas que se aproximam ou ajustar a trajetória da sonda para evitar possíveis impactos. O planeta não estava mais próximo do que inicialmente calculado, o que poderia significar uma região com menos detritos. No entanto, a apenas 10 dias da aproximação mais próxima da sonda, ocorreu um evento inesperado. A New Horizons entrou em modo de segurança, resultando na perda de contato com os astrônomos. Felizmente, isso se revelou uma sobrecarga no computador, um problema relacionado à sequência de comandos da espaçonave. A equipe rapidamente restabeleceu o controle da sonda e tomou uma medida de precaução: recuperar um conjunto especial de dados caso ocorresse algum problema após o afastamento da Terra em direção ao encontro mais próximo com Plutão.
O conjunto de dados à prova de falhas continha imagens que poderiam ter sido perdidas para sempre caso ocorresse algum evento catastrófico e medidas de segurança não fossem implementadas. Esta coleção incluía a impressionante imagem de Plutão com sua famosa mancha em forma de coração, uma compilação de várias imagens mostrando o planeta anão de diversos ângulos e visões vibrantes da lua de Plutão, Caronte. Em 15 de julho de 2015, as mensagens da sonda alcançaram a base de operações da missão, informando aos astrônomos que 13 horas antes, a New Horizons havia passado com sucesso acima da superfície de Plutão a uma altitude de 7.800 km. 4.800 milhas, capturando centenas de imagens e coletando dados científicos sobre a atmosfera do planeta anão e seus satélites. No entanto, recuperar esses dados não foi uma tarefa simples. Se você acha que a velocidade de download do seu provedor de internet é lenta, então considere isso. O download dos aproximados 6,25 GB demorou um impressionante período de 15 meses para ser concluído. A sonda só conseguia transmitir entre 1 e 2 kilobits de dados por segundo, uma limitação imposta pela vasta distância que separa New Horizons da Terra. No entanto, a espera valeu a pena. Pela primeira vez, a humanidade foi presenteada com uma visão detalhada e próxima do terreno montanhoso de Plutão, revelando picos que alcançam alturas de até 3.500 metros. Um desses picos é feito de gelo em vez de rocha, levando os pesquisadores a acreditarem que essa montanha gelada não tem mais de 100 milhões de anos, representando um possível sinal de atividade geológica recente. Além disso, a sonda capturou imagens próximas da superfície de Caronte, evidenciando deslizamentos de terra que ocorreram em algum momento no passado. A New Horizons também registrou múltiplas camadas de neblina fascinante ao redor de Plutão, alcançando até 125 milhas, 200 quilômetros, acima da superfície do corpo celeste. Essas neblinas se formam quando a luz ultravioleta quebra as partículas de gás metano na atmosfera de Plutão, resultando na formação de gases mais complexos, como etileno e acetileno, que a sonda anteriormente detectou na atmosfera do planeta anão. Esses gases acabam se precipitando para as regiões mais frias. A atmosfera de Plutão passa por um processo fascinante, onde as partículas se transformam em gelo, criando camadas de neblina visíveis. Essa atmosfera alienígena fornece aos pesquisadores informações cruciais sobre as atividades na superfície de Plutão. Quando a luz solar atinge a névoa, ela converte-se em tolinas ou hidrocarbonetos escuros, resultando em partes avermelhadas na superfície do planeta anão. Próximo ao ponto mais amplo dessa coloração, encontra-se uma região branca em formato de coração, abrigando uma colossal geleira de nitrogênio chamada Sputnik Planitia, que se estende por 1.000 quilômetros. Essa geleira é única em todo o Sistema Solar, considerada relativamente nova na superfície de Plutão, mas seu surgimento ainda é um mistério, sendo algumas teorias apontando para uma possível origem como cratera de impacto. No entanto, diversos fenômenos intrigantes ocorrem nessa região. Um desses fenômenos peculiares é a sublimação do gelo em Plutão, onde o gelo transforma-se diretamente em gás, um processo que ocorre devido à característica única chamada sublimação. Por exemplo, se você deixar gelo em um freezer por um longo período, ele acabaria desaparecendo, passando lentamente do estado sólido para o gasoso sem se tornar líquido, devido à temperatura adequada. A superfície do Sputnik Planitia é coberta por formas geométricas formadas por gelo de nitrogênio, intrigando os cientistas por muito tempo. Uma explicação possível é que a superfície gelada de Plutão experimenta um efeito semelhante, mas os depósitos de gelo lá não seguem o mesmo padrão. A superfície de Plutão apresenta uma consistência uniforme, e quando o gelo no planeta não sofre contração, cria padrões poligonais intrigantes espalhados pela Sputnik Planitia, assemelhando-se a dunas geladas. A sublimação do gelo também gera cristas ou lâminas de gelo em Plutão, um fenômeno semelhante aos penitentes encontrados em nosso planeta, mas com a peculiaridade de atingirem alturas que se assemelham a arranha-céus, estendendo-se por centenas de metros, onde o metano congelado evapora durante períodos mais quentes ao longo de milhões de anos, dando origem a essas formas laminadas. Outro enigma relacionado à Sputnik Planitia é sua localização. Os cientistas especulam que essa região pode ter percorrido vastas distâncias pela superfície de Plutão no passado, um processo denominado desvio polar. Se essa teoria estiver correta, o Sputnik Planitia pode ter desempenhado um papel crucial na rotação do planeta anão.
A famosa região em forma de coração em Plutão experimenta uma anomalia de gravidade positiva, sendo única em seu terreno. Essa peculiaridade exerce um impacto significativo na rotação do planeta anão, comparável ao efeito obtido ao colocar um objeto pesado em um lado de um objeto giratório, como um frisbee. De acordo com modelos científicos, é assim que a grande geleira se formou, posicionada diretamente em frente a Caronte. Uma teoria sugere que a presença de uma massa oculta abaixo da Sputnik Planitia, possivelmente um oceano, não é uma concepção absurda. Os dados fornecidos pela sonda New Horizons revelaram que tanto Plutão quanto Caronte são corpos celestes complexos, evidenciando sinais de atividade geológica e tectônica recente. Essas descobertas sugerem a existência de um oceano subterrâneo em Caronte, levantando a possibilidade de que um oceano similar possa existir ainda hoje no planeta anão. A questão teórica que se coloca é se a vida poderia evoluir em um ambiente tão remoto e frio. Na Terra e na Lua, os sismógrafos rastreiam ondas geradas por eventos como terremotos, proporcionando informações sobre a composição e estrutura interna dos objetos celestes. Em analogia, em exames médicos de ultrassom, ondas sonoras são empregadas para criar imagens do interior do corpo humano, revelando órgãos internos com base na densidade dos tecidos. Em mundos distantes, onde sismógrafos não estão disponíveis, os astrônomos especulam sobre a composição interna com base na densidade do objeto celeste, construindo modelos teóricos com base nos materiais provavelmente presentes, como rocha e gelo. Um desses modelos sugere a existência de uma camada de asfalto quente e pegajoso abaixo da superfície de Plutão. Inicialmente, composta por matéria orgânica, como carbono, essa substância densa se forma sob condições extremas de pressão e temperatura, assemelhando-se ao alcatrão. Dada a abundância de matéria orgânica nos objetos do cinturão de Kuiper, especula-se que Plutão também possa ter este material em sua crosta. Ao longo do tempo, isso poderia ter originado uma camada interna orgânica com até 100 km de espessura, podendo apresentar formas líquidas como asfalto ou sólidas como carbono, como grafite, podendo ainda estar misturada a um oceano líquido subterrâneo. A questão de como um mundo tão distante do Sol, bilhões de quilômetros de distância, consegue evitar que a água congele por tanto tempo é complexa. Há bilhões de anos, partículas de rocha, gelo e poeira gradualmente se aglutinaram para formar Plutão e outros objetos do Sistema Solar. Quando o planeta não atingiu um tamanho suficiente, o calor resultante de sua formação poderia ter derretido pedaços de gelo, possibilitando a formação de um oceano. Os elementos que compõem uma parte de Plutão são fundamentais para uma teoria que pressupõe um início quente para o planeta anão. Contudo, surge a indagação: como podemos determinar com certeza se Plutão teve um início quente ou frio? Um indicador possível é o comportamento da água líquida ao atingir determinada temperatura, tornando-se sólida e criando fissuras em sua superfície devido à expansão durante o congelamento. Essa expansão é evidente quando a água gelada se expande e libera pressão, resultando em rachaduras. Um fenômeno semelhante, embora mais lento, ocorre em Plutão. A água congelada é menos densa, permitindo que o gelo flutue na água líquida. Assim, se Plutão tivesse uma formação quente, a superfície apresentaria sinais de expansão e fissuração durante o resfriamento. Por outro lado, se o planeta não começou frio, os astrônomos deveriam observar sinais opostos, como compressão na história de Plutão. As imagens fornecidas pela New Horizons revelam crateras em Plutão, quase tão antigas quanto o nosso Sistema Solar, mas nenhuma delas exibe sinais de compressão. Um estudo especulativo, onde os pesquisadores teorizaram a existência de um oceano abaixo da Sputnik Planitia, sugere que este oceano poderia estar preenchido com grandes quantidades de amônia. Nesse caso, o oceano subterrâneo não seria semelhante à água líquida, mas sim xaroposo. A amônia no oceano seria incolor, apresentando um odor intenso e sufocante. O aspecto fascinante desse composto químico, composto por nitrogênio e hidrogênio, é que é um dos ingredientes fundamentais para a vida. Além disso, quando a amônia entra em contato com a água, desencadeia uma reação química e atua como um anticongelante, mantendo a água em um estado mais quente do que seria normalmente. Se outros planetas anões e grandes luas geladas do nosso Sistema Solar tiverem iniciado sua jornada de forma semelhante a Plutão, essa pesquisa pode fornecer pistas valiosas sobre a presença de oceanos subterrâneos e as condições propícias à vida.
E neste momento, a New Horizons ainda está vagando pelo cinturão de Kuiper. Depois de estudar um objeto binário transneptuniano a Rocot. Nas próximas décadas, nenhuma outra sonda descobrirá este reino de corpos celestes gelados. E quem sabe? Talvez possa nos surpreender com outra descoberta misteriosa em um futuro próximo. À medida que as tecnologias evoluem, também evolui a nossa compreensão da vizinhança cósmica. Você acredita que descobriremos que o sistema solar está cheio de água líquida e potencial para a vida? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários abaixo. Se inscreva no canal e compartilhem com geral. Fiquem ligados aqui para mais descobertas espaciais emocionantes e obrigado por assistir.